As contas externas do Brasil em 2019 registraram o pior rombo dos últimos 4 anos. As transações correntes tiveram déficit. Quer dizer que o volume de dinheiro que saiu do país foi maior do que o que entrou. No ano passado, esse déficit foi de mais de 50 bilhões de dólares. Um rombo 22% superior ao de 2018 e o maior desde 2015. Motivo óbvio. O Brasil vem se desindustrializando desde os anos 80, e os produtos que a gente exporta não pagam os produtos industriais e serviços avançados que precisamos importar. O IBGE acabou de divulgar os números da produção industrial em novembro. O repórter André Coelho acompanhou. Olá, meu querido André, bom dia para você. São boas as notícias ou não, André? Oi, Burnier, muito bom dia para você, a todo mundo que nos acompanha. São más notícias. Olha, o IBGE acaba de divulgar que o setor industrial ficou no vermelho em novembro do ano passado. Foi uma queda de 1,2% em relação a outubro. O Instituto também observou queda em 16 das 26 atividades pesquisadas pelo IBGE, no período que elimina um pouco da alta que foi observada nos meses anteriores. No confronto com novembro de 2018, o total da indústria teve queda, também uma queda um pouco mais forte, de 1,7%. Com esse resultado negativo, se a gente pegar de janeiro a novembro do ano passado, a indústria acumula uma retração, uma queda de 1,1%. Então, repetindo para o nosso assinante, no mês de novembro, uma queda de 1,2% no setor industrial. Portanto, o caminho óbvio para diminuir o déficit nas contas externas é justamente reindustrializar o Brasil. Começando por onde? Ciro explica. Nós temos uma tarefa complicada, sob o ponto de vista político, mas é muito importante que todo mundo saiba que o Brasil tem alternativas. É um dos raros países do mundo de desenvolvimento retardatário que tem 10 ou 20 portas alternativas de fazer. A aplicação da política industrial e de comércio exterior no Brasil, ao contrário de outros lugares do mundo, é flagrante. A gente não precisa nem sequer fazer um debate muito complicado para convencer as pessoas da evidência, porque esses potenciais eles se revelam com uma contundência e uma clareza que os números impõem. Como? Pega o balanço de pagamentos do país e olha onde é que está o buraco da conta do Brasil em manufaturados. Olha onde é que está o buraco. Aí você vai encontrar, primeiro, petróleo e gás. Olha que maravilha. O Brasil, do mundo moderno, pela invenção do pré-sal, extraordinária obra da engenharia brasileira, repetindo lá atrás, com Monteiro Lobato, com Getúlio, todos os relatórios russos, soviéticos, norte-americanos, diziam que não tinha petróleo no Brasil. Nós fomos lá, a engenharia brasileira provou que o Brasil tinha petróleo. Depois, todo mundo negava a possibilidade de você explorar petróleo abaixo da linha do pré-sal. A engenharia brasileira, sem precedente no mundo, foi lá e desenvolveu toda a estrutura para fazer a exploração do pré-sal. E hoje o Brasil tem 20 trilhões de reais de riquezas já cubadas. Prestem bem atenção. 20 trilhões de reais de riqueza já cubada nas prospecções que já se fez, não ainda na exploração do petróleo do pré-sal. Evidentemente que o Brasil tem aí um potencial extraordinário de verticalizar uma indústria e ter um protagonismo global em toda a cadeia produtiva do petróleo e gás, que é absolutamente enriquecedor. O céu aqui é o limite. Por isto, não é por acaso que a intenção dessa gente é revoga a lei de partilha, entrega o pré-sal para os estrangeiros, querem agora vender as refinarias do Brasil, quebrando uma lógica absolutamente extraordinária que é a integração da Petrobras. A Petrobras explora petróleo, a Petrobras processa petróleo, a Petrobras comercializa petróleo. Tem uma hora que a exploração dá prejuízo, no nosso caso não tem, porque nós já temos o custo de produção muito abaixo da média das nossas competidoras internacionais, mas a gente, por ter um negócio integrado, compensa. Dá prejuízo a comercialização, compensa com o refino, e eles estão desconstituindo isso. Descobriram essa maravilha, ao invés de fazer um debate sobre a privatização, eles estão esquartejando e vendendo aos pedaços, como já fizeram com a TAG no Nordeste, que está suspensa por liminar, como estão fazendo com a BR Distribuidora, que é simplesmente a única chance que nós temos de abastecer esse país. A BR Distribuidora é responsável pelo abastecimento de 98% do combustível de Roraima.
Entrega isso para o estrangeiro, vê se Roraima vai ter abastecimento. Canalhas! 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 Só propina explica isso. Só propina, suborno explica isso. Nada mais justifica esse tipo de comportamento do que estão fazendo. Então você tem um complexo... Aí quando você olha na conta, o complexo industrial da saúde. No ano passado, gente querida, a União Federal Brasileira, e eu desconfio que se botar o setor privado e os municípios e estados, nós vamos multiplicar por 3, mas esse número eu não tenho, então eu vou falar só o número da União Privada, da União Federal. A União Federal importou do estrangeiro, Raimundo, 19 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Cama de hospital, fármacos, próteses, bengala, cadeira de roda, meios de diagnóstico médico e tal. 80% desse aparato tem patente vencida. Que você monta um instituto de engenharia reversa lá no interior do semiárido do Nordeste ou no fundão da Amazônia, abre copia e terceiriza para garotos da universidade com venture capital, com a compra governamental engatilhando a garantia da minimização do risco de mercado, o Brasil vira um protagonista global pelo tamanho na questão do complexo industrial da saúde. Isso é potencialmente muito extraordinariamente enriquecedor. O senhor Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos e foi surpreendido fora do protocolo por um repto do senhor Trump. Ali o senhor Trump oferece ao Brasil um lugar na OCDE. O Brasil recusa esse lugar na OCDE há 20 anos. Nós nunca nos interessamos por isso. Não interessa para o Brasil, não temos nada a ganhar ali. Em troca, disse o senhor Trump para o senhor Jair Bolsonaro, o Brasil tem que abrir mão do status de nação em desenvolvimento na OMC. E o Bolsonaro, sem saber nem o que é isso, diz, pois não, perfeitamente. Aí diz, sim senhor. Pois bem, sabe o que significa você ter o status de nação em desenvolvimento na OMC? Isso foi guerra diplomática de países como nós, a China, a Índia, etc. Significa, por exemplo, a possibilidade de organizar um programa de compras governamentais com finalidade de superação de hiatos tecnológicos ou, por exemplo, de desequilíbrio regional. O senhor Jair Bolsonaro está matando de graça a possibilidade do Brasil ter essa ferramenta de transformar-se numa potência do complexo industrial da saúde, mas também não é só nesse. O terceiro complexo industrial nos números, complexo industrial da defesa. O Brasil importa bilhões de dólares por ano do aparato da estrutura de defesa. Míssil, rojão, eles usam rojão não, né? É porque eu estou muito mordido com eles. Eu sempre respeitei muito, eu estou muito mordido. Mas enfim, todo esse aparato, caça, não é? Enfim, todo o aparato militar, os equipamentos, nós estamos importando quase tudo. E o resultado prático é que nós tínhamos um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. 1 de 8 países do mundo. A China ainda não sabe. Pois bem, a Embraer acabou de desenvolver 2 projetos com dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro. Um deles custou 2 bilhões de reais, que é um supercargueiro chamado KC-390. Isso demorou uns 8 anos para ficar pronto. Ele ficou pronto ano passado. Para vocês verem que não existe coincidência. Ficou pronto ano passado e tem uma fila de interesse previamente demonstrado para ela, pela joia que a engenharia brasileira produziu, de 20 bilhões de dólares de negócio no KC-390. A Embraer conseguiu, com dinheiro público, o transporte de uma relação absolutamente única na história do capitalismo, do pacote tecnológico 100% aberto da Saab para o caça Gripen. Adaptado para dizer que daria ao Brasil o mercado, para rivalizar no mercado de caças do mundo inteiro. Não, com dinheiro público. Pois bem, prontos esses 2 projetos para entrar em rentabilidade, sem se falar que a Embraer é a maior empresa do mundo de aviões de pequeno porte, de transporte civil, de 100 lugares, que a grande tendência é a aviação regional agora. Ela vendeu mais do que a Bombardier, do que a Boeing, juntas, no ano passado. Pois bem, venderam a Embraer
por um valor equivalente quase ao preço com que a multinacional comprou o Copacabana Palace. Ou pouco mais do que a Avon, a Boticário não, a Natura gastou para comprar a Avon. Aí tem também, é suborno. Traidores do Brasil. O Brigadeiro Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea, e o Duque de Caxias deve estar revirando no túmulo de vergonha daqueles que seus contemporâneos de hoje que permitem, por omissão ou por ação, um crime dessa natureza. Por quê? Porque é a maior empresa de engenharia do Brasil. Sabe quantos engenheiros trabalham sabe quantas pessoas trabalham na Embraer? 18 mil. Sabe quantos são os engenheiros lá? 8 mil engenheiros. E isto é uma plataforma para usos civis absolutamente inimagináveis. Por exemplo, no pacote tecnológico da Saab está um capacete que é conectado com inteligência artificial no avião, de maneira que o piloto não precisa pilotar o avião em condição de batalha, ele apenas precisa prestar atenção para se defender ou para atacar no inimigo potencial. Esse capacete já estava sendo fabricado no Rio Grande do Sul. Vocês verem. E aí é microeletrônico, é inteligência artificial, cujos desdobramentos para efeito civil, qualquer coisa está aí no mundo para fazer. O Brasil podia começar a aspirar por essa verticalização potencial que a indústria bélica sempre teve na história da humanidade. Pois bem, esse é o outro complexo industrial e eles estão fechando a porta pela entrega vil da Embraer aos estrangeiros. E por fim, o complexo industrial do agronegócio. 40% a 50% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo são importados do estrangeiro. Só para vocês terem uma ideia do crime que está acontecendo debaixo das nossas barbas, a Petrobras estava quase terminando uma fábrica de fertilizantes no Mato Grosso do Sul. Veio o governo Temer e entregou para estrangeiro que simplesmente comprou para fechar a fábrica, para ela não funcionar. E o senhor Jair Bolsonaro está licenciando a pencas por dia princípios ativos de agrotóxicos que estão banidos da Europa e dos Estados Unidos para que essas multinacionais desovem aqui, inclusive estoques letais proibidos de fazer lá fora. Esse, gente querida, é um país sangrado e nós precisamos conhecer isso e não será com conversa fiada. O Brasil precisa levantar. Obrigado por sua atenção.